Fazer a nossa aula aqui então. Bom dia a todos novamente, né? Hoje nós vamos estudar sobre as unidades de medida. Alguém aqui sabe o que é uma unidade de medida? Existe só um tipo de unidade de medida ou existe vários tipos de unidades de medida? Unidade de medida é a fita que é essa unidade? Tem o 33, 32 e 28. 33, onde você está vendo isso? Ah, tá. Esse livro, ele é um livro muito resumido, né? Ele não traz todos os conteúdos que vocês precisam entender. Então, eu vou estar falando para vocês sobre algumas unidades de medidas. Então, há muito tempo atrás, né, os homens eles precisavam medir as coisas. Tanto quanto os números foram modificando, né, que nós estudamos sobre isso, né? Os estudos dos números foram modificando, né? Então, surgiu então os números, né, decimais e assim por diante. Então, as unidades de medidas, elas também precisavam, né, de existir para medir um terreno, para medir um terreno, isso que eu estou falando aqui, para medir tudo, né, que está ao nosso redor. Então, antes, os homens mediam de forma, né, manual mesmo. Eles utilizavam os pés, eles utilizavam as mãos, né, sinais de mãos, para fazer, então, essas medidas, né. Então, eles utilizavam o palmo da mão. Até hoje, a gente, se você quiser medir, você fala assim, é a medida de um palmo, né. A medida de 1 metro, às vezes, a pessoa mede com um passo, né. Mas aí, se eu tiver a perna grande, o outro tem a perna pequena, então, o passo ele fica diversificado, então. Então, essas unidades de medidas, né, elas foram criadas para facilitar, então, a contagem. Então, nós temos as unidades de medida, né, através do metro. E como que se faz essa medida de metro? Hoje existem várias formas, né, e vários equipamentos também para fazer essa medição. Vocês conhecem algum tipo de material que faz essa medição? Fita métrica. Ele usa o que para medir? Fita métrica. Hã? Fita métrica. A fita, né? Mas eles chamam também de trena. A costureira, com que ela mede o metro? Com a fita, né? Você vai lá na costureira e aí, além dela ter a fita para medir o tecido, ela vai medir as partes do quê? Do quê? Do nosso corpo, né? Do nosso busto, né? Da cintura. E assim, então, vão sendo medidos, né? Então, quando queremos medir objetos que medem menos do que 1 metro, nós usamos, pode ficar à vontade. Bom dia, gente. Eu não ia falar bom dia para não atrapalhar a tia, mas já que ela parou, né? Hoje é pão com patê. Delícia. Então, nós usamos os submúltiplos do metro. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem melhor, tá? Então, olha só, o metro, ele foi adotado no Brasil a partir de 1928 e tem como símbolo a letra M, né? O símbolo de metro, né? Então, aqui nós vimos que para medir, né? Quando nós queremos medir objetos que medem menos do que 1 metro, nós utilizamos os submúltiplos do metro, que são unidades menores que 1 metro. Então, olha só, aqui é apresentado, né, uma tabela que fala sobre os múltiplos, a unidade padrão e os submúltiplos. Quando nós falamos em quilômetro, né, quilômetro, qual que é a unidade de medida do quilômetro, vocês sabem? Quanto que para dar 1 quilômetro precisa ser medido? Quantos metros dão 1 quilômetro? 1000 metros, né? Então, se for menos de
formada por vários, né, vários números através da sua metragem. Então, temos também o metro, temos também o decímetro, temos também o centímetro. Centímetro ele é mais fácil, né? Mais falado, né? Vocês se familiarizam mais. E temos também o milímetro. Quando chegou nesse aqui, você se identificou um pouco mais, né? Porque a gente fala um pouco mais sobre o centímetro, né? O milímetro já quase nem se fala, né? Então, o metro, né? A partir de 1, é 1 metro. O decímetro é 0,1 metro. O centímetro é 0,1 metro. E o milímetro, ele é bem menos que o centímetro. Então, ele é 0,01 milímetros. Então, essas daqui são as unidades de medidas de contagem, tá? 2 múltiplos do metro é 0 quilômetro. E o mais utilizado dos múltiplos do metro é o centímetro e o milímetro, como eu falei para vocês, né? Por exemplo, numa receita de bolo, né? Eles utilizam uma quantidade diferente. A contagem já é diferente. É a quantidade de medida. Então, aqui nós estamos estudando o quê? Metros, né? A metragem. Então, os submúltiplos do metro, nós vamos entender um pouco mais. Em casa tá tudo ok? Vocês estão vendo aí? Sim. Estão entendendo? Sim. Sim. Sim? Tem alguma dúvida? Não. Tem certeza? Certeza. Todo. Hã? Certeza. Posso continuar? Sim. Certo, então vamos lá. Então, olha só, um decímetro, ele é a 10ª parte do metro e ele é representado por dm. Então, ele é a 10ª parte do metro. Então, o metro tem 10 dm. Ninguém, porque você tá na TIT, eu não consigo como estudar. Ele quer, mas ele não quer botar pra chamada. Natália, tá aparecendo a sua voz. Então, como que a gente faz, então? Observa essa unidade aqui em fração. Então, um metro é igual a 10 decímetros. Então, 1 decímetros em fração é igual a 1 décimo de metros. Dessa forma aqui, nós apresentamos ela em fração. Em números decimais, como que nós apresentamos esses decímetros? Vocês sabem? Como que nós vamos apresentar esse decímetro em números decimais? Se aqui tem o número 10, o que a gente faz? A gente põe o número 1 aqui, pula uma casinha e põe o 0. Então, aqui nós temos ela em forma de fração e em forma de números decimais, né? Esse daqui é o decímetro. Agora, o centímetro. Vamos descobrir como que o centímetro vai ficar dessas 3 formas diferentes? Então, nós temos aqui 1 metro. E esse metro, para ser transformado em centímetros,
e colocamos o outro zero aqui. Então vai ficar 0,01 metros. E o milímetro? Como que vocês acham que o milímetro vai ficar? Vocês estão vendo aí em casa, no quadro? Vocês estão conseguindo acompanhar no quadro aí em casa? Sim. Sim? Então nós vamos ver agora Mais ou menos, tia. o milímetro, tá? Temos aqui então o milímetro. Ele vai representar 1000 quê? 1000 metros. 1000, aqui na verdade é 1000 mm, porque como é o milímetro, então ele é contado de forma diferente. Então como que nós vamos apresentar ele em forma de fração? Como que nós representamos o milímetro em forma de fração? Hã? É 3 mesmo, milímetros é 3 zeros. Então como que nós vamos apresentar ele? 1 sobre qual quantidade, gente? 3 zeros, mas eu tenho que colocar o 1 e 3 zeros, porque se ele é 1000 milímetros, né? Então é 3 zeros. E aqui em forma de número decimal, como que eu vou apresentar? 1 milímetros é igual a 0,001, porque aqui tem 3 números, não é? Então eu coloco o 1 mais 2 zeros, né, que é as 3 casas decimais, coloco a vírgula e coloco o número 0. Então essa aqui então é a contagem desse metro. Então os múltiplos do metro, ele também pode ser o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então esses primeiros que nós vimos é aquelas contagens menores, né? Dos menores números. Agora a gente vai para a contagem dos maiores, tá? Então nós começamos por... Não. Você já sabe? Gente, eu não falei para vocês fazerem. Aí quando eu for corrigir, tá tudo errado, porque ultimamente anda acontecendo isso com vocês dois. Vocês fazem as questões antes da explicação, e aí quando eu vou olhar no caderno de vocês, tá errado. Vocês têm que esperar a explicação para depois vocês fazerem. Então nós temos o decâmetro. Então o decâmetro, ele tem 10 metros e é representado por dan. Então 1 dan é igual a 10 metros. Já o hectômetro, ele tem 100 metros, né? Então, 1 hectômetro, ele tem quantos metros? 100 metros. Já 1 quilômetro, que é o mais conhecido por nós todos, quantos metros ele tem? 1000 metros. Isso mesmo. Então, olha só, a régua, quem tem régua aí? Peguem a régua de vocês. Eu. Quem tiver régua, pega a régua de vocês aí. Pegaram a régua? Na régua de vocês aí, vocês conseguem identificar o quê? Vocês conseguem identificar o milímetro na régua de vocês? Quem pegou? Sim. Vem aqui na frente explicar então pra nós, Rogério. Hã? Eu perguntei, você falou que sim. Não falou? Eu tô ficando doida. Você tá mexendo no celular? Então, olha só, na régua tá assim, ó, 0. Aí aqui vem o 1. Tá vendo em casa?
o 2, vou mais pra cá, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, que eu vou pôr representando só. Aí o que acontece? Aqui o primeiro é o 0, não é? Sim. Depois do 0, nós temos a primeira listrinha aqui, não tem? Sim. Essa primeira listrinha é o milímetro. Já quando vocês estão vendo em casa, aqui o quadro, em casa vocês Sim. estão vendo o quadro? Sim. Sim? Aqui vocês viram que um quadrinho desses daqui é 1 milímetro. E se eu pegassem aqui todos esses 4 quadrinhos aqui, eles se transformariam em quê? 3 centímetros. O centímetro. Agora se eu pegasse aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Que essa medição, ele vai ser o quê? 1 decímetro. Então, 10 centímetros, eles vão ser contados por 1 decímetro. Então, a leitura de medida de comprimento, né, é lida da seguinte forma. Se eu colocar aqui, os meninos estão vendo em casa, então fica mais fácil. Eu vou explicar aqui para vocês que estão em casa. Se eu tiver aqui um número 9.435 quilômetros, como que eu vou ler esse número? Vocês sabem? Existe um quadrinho que ele é assim, tem o quilômetro, depois do quilômetro tem o hectômetro, depois do hectômetro, vou pôr mais pra cá porque senão não vai dar, tem o quilômetro, depois tem o hectômetro, depois tem o decâmetro, depois tem o metro, depois tem o decímetro, o centímetro e o milímetro. Aí vem aqui o quadrinho, ó. Pelo que nós estudamos, o 9 vai caber em qual desses Do KM. do KM? O 9. E o 4? O 4 vai pro... Hã? Isso aí, ó. E o 3? O do... DA aí. E o 5? Isso aí, ó. Isso mesmo. Então o 9 ele vai entrar na casinha do quilômetro, porque é 9.435 quilômetros. Então o 9 ele vai se encaixar na casinha aqui então do quilômetro. E como que eu vou fazer a leitura desse número aqui? Como que eu vou escrever? 9.435. Hã? 9.435. Eu vou escrever assim, ó. 9 quilômetros. Porque aqui se eu colocar 9.435, como que eu vou falar essa palavra quilômetro? Entendeu? Então, como a gente vai ler 9 quilômetros e 435 metros. Dessa forma aqui. Agora, se eu tivesse aqui outro número, tá? Se eu tivesse aqui 18,6 metros. Onde que vai encaixar
esse número 18,6. Os meninos de casa aí podem participar também, tá? O número 1 vai caber em qual? No D. O número 1 vai caber em qual? HM. Mas aqui tá falando que é quilômetros? Não. HM. Tia, vai lá no metro. Ah? Vai pro metro, né? H. Não. Qual que vocês acham que vai acabar onde? Não. Ele vai entrar aqui, ó. No tanque. O número 8 vai pra onde? Vai pro metro. E o número 6? Ele vai pro DM, né? Como que eu vou escrever esse número? Aqui é o quê? Não. Ó, você conta pela vírgula. 18. 18 o quê? E 6 decímetros. Em casa tá ok? Posso continuar? Sim. Posso continuar? Então tá, vamos lá então pro próximo. Vocês estão entendendo? Sim. Sim? Tem alguma dúvida até aqui? Até agora não. Nós vamos para 0,95 metros. Então nós vimos já os quilômetros, né? Nós vimos o metro aqui contado antes da vírgula e agora nós estamos vendo o quê? Tá. Por que a gente não pode colocar, tipo zero no KM? 0 no km, você fala no primeiro número? Primeiro número, qualquer número no começo. Porque no caso não vai dar a quantidade exata, porque a partir de 1000 é que vai ser 1 quilômetro. Então antes de 1000, por exemplo, o 0 ele vai ser 0 quilômetros. É eu não sair para lugar nenhum. E 2000? Se o primeiro número for o 0, eu vou ficar aqui. Agora, a partir do momento que começa a fazer a contagem, então vai ser... Se eu der um passo, eu já vou estar andando, né? Alguma quantidade. Agora, se eu ficar estática aqui, ó, parada, é 0. Então, o 0 vai ser sempre 0 quilômetros. É igual você comprar um carro, você vai lá você vai lá na concessionária e o carro tá lá parado. O carro tá 0. Ele nem foi mexido lá para nenhum lugar. Então, o que aquele carro tá? Qual que é a medição dele? 0 quilômetro. Quando se fala 0 quilômetro, é 0. Não existe outro tipo de contagem. E 2000 muda o nome? 2.000 quilômetros. Agora, quando aqui, ó, 0,95 metros. Então, 0,95 centímetros, né? Aqui no caso é centímetros. Ele não chegou nem a completar, né? 1 centímetro completo. A 10 centímetros completo. Que é aquele da lista aqui que eu mostrei aqui pra vocês. Então, ele tem 0,95 centímetros. Então, como que nós vamos encaixar aqui esse 0,95 centímetros? Ele vai encaixar lá no mm, né? Lá, milímetros, centímetros, decímetros e metros. Só que aqui é quilômetros, né? Então, onde que eu vou começar aqui, ó? Se aqui é 0. 0
centímetros? Eu vou Professora. colocar o zero? Não, vai fazer assim. Eu vou colocar 95 centímetros. Professora, Oi? a senhora já está respondendo? Não, eu estou só fazendo a explicação. Ah, tá. Então, como que nós podemos fazer a transformação de unidades? Então, aqui nós vimos no quadro, né, a comparação, então, dos metros e do quilômetro, né? Vocês acham que os metros e o quilômetro é uma única unidade? Não. Os metros e o quilômetro? Não. Para mim, se transformar um quilômetro, eu tenho que passar por onde? 1000. Pelos metros. Então, é uma única unidade de medida, né? Os metros e o quilômetro. O que muda é apenas a distância, né? Então, para nós fazermos a conversão das unidades de medida, é necessário estabelecer alguns critérios, né? Então, olha só, temos uma tabela aqui de quilômetros. Os meninos em casa têm essa tabela apresentada. De hectômetros, decâmetros, temos também o metro, temos o decímetro, temos o centímetro e temos o milímetro, né? Então, como que acontece essa conversão? Para a gente converter aqui, ó, quilômetro em hectômetro, acontece um processo. Para converter hectômetro em decâmetro, outro processo. Decâmetro em metro, outro, e assim por diante. Para converter milímetros em centímetros, também ocorre um processo inverso. Olha só para vocês verem. Então, nós vimos a unidade de medida. Agora, nós vamos ver a conversão, então, dessa medida. Então, à medida que as unidades seguem a orientação da direita, os valores são multiplicados por 10. Já à medida que segue a orientação da esquerda, os valores são divididos por 10. Então, aqui nós fazemos a multiplicação e aqui nós fazemos a divisão. Então, aqui nós fazemos a multiplicação por 10 e aqui a divisão por 10. Então, os quilômetros para se transformar em hectômetro, nós multiplicamos sempre por 10. Então, 10 vezes mais, né? E já para fazer, então, a conversão, nós fazemos a divisão. Então, para resolver os problemas com unidade de medida, devemos observar o posicionamento da unidade de conversão em relação à unidade fixa. Então, para nós converter 3,4 quilômetros em metros, né? 3,9 quilômetros em metros. Então, aqui o quilômetro ele vai estar aqui, não é? Para nós convertermos ele em metro, o que nós fazemos? Onde que está o metro? O metro está aqui, não é? Então, nós multiplicamos ele, né? Até chegar no metro. Como que nós vamos fazer isso? 10 vezes 10 vezes quantas vezes mais 10? Vezes 10, não é? Por quê? Porque nós temos aqui, ó, do quilômetro para o hectômetro, do hectômetro para o decâmetro e do decâmetro para o metros. Então, nós multiplicamos ele 3 vezes, que é igual a quanto? 1000. Então, se nós multiplicamos ele até 1000, para a gente converter esse aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar vezes 3,4.
vai ficar esse resultado? Vamos descobrir? 1039? Será? Vamos ver. Qual valor que vai ficar aqui? O que vocês acham? Se aqui é 1000, tem uma conversão simples que a gente faz. Você pega aqui o 3,9. Quando o número ele é um número inteiro, a gente conta apenas as casas e acrescenta o quê? O zero, não é? Então, o que a gente vai fazer aqui para a gente fazer essa multiplicação? A gente vai acrescentar quantos zeros? 1000. Não. 1, 2, 3 zeros. E vai cortar aqui, em vez da vírgula ficar aqui, a vírgula vai ficar aqui. Vai ficar 3.900 metros, né? E assim, eu só vou explicar até esse conteúdo para vocês, pra gente entender um pouco da atividade do livro hoje, tá? Depois eu vou intensificar um pouco mais com vocês esse daqui. Agora a gente vai ver a unidade de tempo, tá? Nós vimos o quê? Sobre o unidade de comprimento, né? Agora nós vamos ver sobre a unidade de tempo, né? As medidas de tempo. Então, quando a gente vê um relógio, o que o relógio faz? O que ele mede? As horas, né? Só as horas? Não, 1 minuto e 1 segundo. Ah, tá. Então, ele mede 3 o quê? 3 unidades diferentes, né? Então, a unidade que é medida é o tempo em horas, em minutos e em segundos, né? Vou parar de compartilhar aqui com vocês, tá, meninos? Estão entendendo aí? Em casa? Sim. Nós vimos sobre a unidade de quilômetros, né? De medida de comprimento. Agora nós vamos ver a medida de tempo, né? Então, como que faz essa medida de tempo? Uma hora ela tem quantos minutos? 59 segundos. Uma hora tem quantos minutos? 59. Hã? 60 minutos. 60 minutos. E um minuto tem quantos segundos? 60. 60. E um minuto, aqui nós vamos pôr uma hora, um minuto tem 60 segundos. Então, como as unidades de tempo não pertencem ao sistema decimal, não se usa vírgula para escrever as horas, os minutos e os segundos. Então, nós entramos aqui na escola que horas? Às 7 horas. Às 7 É. horas. Então, como que eu vou escrever essas 7 horas? 7. Hã? 7 horas. E se fosse para mim escrever os minutos aqui também, como que eu iria escrever? Hã? Se nós entrássemos 7h30, eu iria escrever assim. 7 horas E 30 minutos. 30 minutos, não é? Então, esse daqui é a unidade fundamental do tempo. Então, sempre quando a gente for fazer a medida de tempos em hora, são assim. Agora, outras medidas de tempo, né? É sobre o nosso dia. Quanto tempo tem o dia? 12 horas. 24 horas. 24 horas, né? Então, para poder completar as 24 horas, nós estudamos lá em ciência quanto tempo que a Terra gira em volta de si mesmo?
24 horas. 24 horas. Então, 24 horas é quantos dias? Um. Um dia. Então, 24 horas tem um dia. Também, esse é o movimento, né, que ocorre da Terra, que gira entre si. Agora, nós temos outra medida de tempo, que é os 365 dias, né? Esse 365 dias, ele dura quanto tempo? Um ano. Um ano. Isso mesmo, muito bem. Então, na contagem dos dias do ano, as 6 horas vão ficando para trás, não é? E essas 6 horas, o que acontece? Tem um dia, vai ficando os minutos, né? Que vão acumulando. Então, essas horas elas vão ser acumuladas e vai ocorrer o quê? A partir dessas 6 horas acumuladas. Vocês lembram? À noite? De 4 em 4 anos, o que acontece? No mês de fevereiro? Ela aumenta mais um dia. Aumenta mais um dia, muito bem. E aí esse ano, ele é chamado de ano Sexto. bissexto, né? E tem quantos dias nesse ano bissexto? 366. 366 dias, né? Então, um ano, ele tem quantos meses? 12. Um ano, ele possui 12 Meses. meses, né? Muito bem. Então, 30 dias é qual quantidade? Um mês. Um mês, né? Então, nós temos aqui, ó, 30 dias são um mês. E uma semana? 7 dias. 7 dias é uma semana. Então, vocês perceberam que tudo vem do princípio de contagem? Tudo envolve a matemática, não é verdade? Então, a gente precisa Sim. estar muito atento a isso. Então, nós aqui somos avaliados a partir de como? Como que é a avaliação que acontece na escola? Bimestre. Nós estamos divididos em quantos bimestres? 4. Bimestres. Então, nós temos a semana, nós podemos fazer a contagem do ano por bimestre, nós podemos fazer a contagem também do século, né? Um século vale por quanto tempo? Século. Quanto tempo, tia Raquel? 100 anos. Será que nós vamos viver 100 anos? Eu acredito que eu não vou viver 100 anos. Não acredito que eu vou viver 100 anos. Então, nós podemos fazer a contagem também do século. E nós podemos fazer a contagem de que mais? Do milênio, né? O milênio vale por quantos anos? 10.000. Nu. Hã? 1000 metros. Ou 1000 anos, né? 1000 metros. Tô caducando aqui na quilometragem já, gente. 1000 anos, né? Então, olha só o que nós aprendemos. Nós aprendemos sobre o quilômetros, né? Que é a unidade de medida de comprimento. E nós vimos também sobre as medidas de tempo. Vamos relembrar? A medida de comprimento, ele é medida através de quais unidades? Quilômetro, hectômetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E as unidades de tempo? Quais são as unidades de tempo? Como que as unidades de tempo funcionam? Nós podemos ter a medida de horas do dia, não é? Do dia nós contamos a hora, nós podemos contar 1 minuto. os minutos e nós podemos contar os segundos. Segundos. E nesse dia, o acúmulo de hora nesse dia vai dar que resultado? 24 horas.
Se eu falasse para vocês, qual é a medida da metade do dia? Seria o quê? 12 12 horas. horas. 12 horas. Isso mesmo. Se fosse para mim dividir o dia em 4 partes, como que seria essa divisão? 6 horas. De 6 horas, não é? Então 6 vezes 4 vai dar o quê? 24. 24, muito bem. Então nós fazemos a medida então em horas, em minutos, em segundos, em dia, né? Em meses e em... Ano. Semana. Esses são os principais, não é verdade? Aí depois vem então o século, vem o milênio, vem a semana, vem o bimestre, né? Então isso que eu queria estar passando para vocês na explicação. Agora a gente vai para a página 43, tá? A gente vai estar vendo sobre as unidades de medida de tempo, que é as primeiras questões. Então as unidades de medida de tempo é o quê? Horas, anos, meses, semanas. Então vamos lá. Observe o gráfico que mostra o tempo de corrida de Caio, Alice e Marcos, registrada em uma competição de atletismo. Qual dos atletas foi o mais rápido e de quanto foi a diferença de tempo entre o mais rápido e o mais devagar entre os 3 atletas? Então, os resultados da corrida, né? Eu vou estar salvando essa videoaula aí e a gente vai dar continuidade, tá? Calma aí.